Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos na primeira aula do nosso curso de membresia do ano de 2025 da Igreja Batista Reformada de Cambará. É uma alegria todos nós estarmos participando desse curso, é motivo de oração e, logicamente, é bênção do Senhor também na nossa vida. E aqui nessa primeira aula, eu simplesmente vou passar o nosso cronograma e explicar alguns detalhes. Já de início também quero falar que o planejamento, o PDF, a folhinha que eu vou passar aqui durante os slides, ela está disponível aqui também no link abaixo na descrição do vídeo, tá? É só você clicar lá, se você estiver no YouTube, você vai lá, clica, você vai ser direcionado a uma pasta no Drive da igreja, aí você faz o download lá, e aí você pode ter. Você recebeu essa folhinha também na primeira aula, tá? Se lembrando que isso aqui é a gravação que eu estou fazendo aqui para a gente ter acesso, para a gente assistir quando a gente quiser relembrar alguma coisa. Mas você já recebeu também essa folha. Se caso você perdeu, se caso você quer ter ela em PDF, no digital, abaixo do vídeo aqui você vai ter acesso a ela, ok? Então vamos começar pelo módulo 1. Vocês vão ver, meus irmãos, que a estrutura desse curso de membresia ele foi pensando na identidade da nossa igreja. Como é o nome da nossa igreja? Eu vou voltar aqui, ó. Igreja Batista Reformada de Cambará. Então, antes da gente entender o que seria o que nós cremos, o curso de membresia é exatamente para isso, para mostrar para aqueles que querem fazer parte da membresia dessa igreja o que nós cremos, qual é a nossa visão teológica, aquilo que nós acreditamos como verdade e a gente não vamos dizer assim, a gente não troca ela por nada. Nós defendemos convictos esses itens que nós vamos apresentar para vocês. E para que a gente possa fazer parte de uma igreja, sempre tem algo que deve acontecer primeiro, que é a apresentação do Evangelho. Sem o Evangelho não tem igreja. Sem o Evangelho não tem como você ser membro de uma igreja, certo? Então, por isso, o primeiro módulo nosso é sobre o Evangelho. Hoje, nessa aula, é a introdução. A partir do próximo encontro, vai ser sobre a Palavra de Deus, a Bíblia. E aí, terceiro encontro, Deus eterno. Quarto, o homem. Quinto, o Cristo. E o sexto encontro nosso vai ser sobre arrependimento e fé. Esses 6 encontros, ou 5 encontros com conteúdo, vai explicar todos os conceitos, todas as terminologias, todas as doutrinas que o Evangelho nos apresenta? Não, nós não vamos entrar em todos, até porque 6 encontros seria muito pouco, ou um ano, vamos dizer assim, seria muito pouco. Lembrando que todo o nosso curso, ele simplesmente é uma introdução a esses assuntos e o suficiente para você fazer parte de uma igreja, ok? Não é todo o estado da arte referente àquele conhecimento. Quando eu falo estado da arte, eu estou falando assim, todo o conhecimento possível que uma pessoa pode atingir em uma determinada área, ok? Então, essas aulas que nós vamos ter aqui do módulo 1 do Evangelho são assuntos que nós devemos entender para compreender a mensagem das boas novas, ok? Só que esses assuntos, como disse, eu vou repetir, nas aulas também eu vou repetir, sobre cada aula específica eu vou repetir isso, é simplesmente uma introdução, a ponta do iceberg, para tudo aquilo que essas aulas contêm, ok? Mas é o suficiente para você entender o Evangelho e o suficiente para você fazer parte de uma igreja, ok? Então, esses 6 primeiros encontros serão sobre o Evangelho. Agora, a partir do módulo 2, que vai ser na terceira semana de março, nós vamos entender o primeiro aspecto que nós cremos, que é aquele que vai fazer parte da Igreja Batista Reformada de Cambará tem que entender, que é a igreja. Você já creu no Evangelho, você já sabe o que é o Evangelho. Agora nós temos que entender o que é a igreja. Lembra que eu falei? Igreja Batista Reformada de Cambará. Então nós vamos pegar o primeiro termo, daquilo que nós temos como nome ou identidade da nossa igreja. A igreja, né? Lógico, é uma igreja, então a gente tem que entender o que é a igreja. Então nós vamos entender, no primeiro encontro do módulo 2, igreja, ela vai depender do que você crê.
Se você tem uma visão elevada de Deus, você vai ter uma visão correta da igreja. Mas se você tem uma visão elevada do homem, você tem uma visão errada de igreja. Então nós vamos entender isso no primeiro encontro. No segundo encontro, nós vamos ter as definições básicas de igreja, aquilo que todo mundo fala erroneamente, às vezes sem conhecimento. Nós vamos, no terceiro encontro, entender o conceito de igreja verdadeira e igreja falsa, que é as chamadas seitas, tá? No quarto encontro, a gente vai entender o conceito de igreja saudável e igreja doente. Lembra que eu falei das igrejas verdadeiras e as igrejas falsas, que são as seitas? Dentro das igrejas verdadeiras, aquelas igrejas são bíblicas, ainda tem essas igrejas bíblicas que são saudáveis e aquelas que estão doentes. Nós vamos entender esse parâmetro também. No quinto encontro, no dia 13 de abril, no segundo domingo de abril, a gente vai entender as marcas da Igreja de Cristo. 2 livros apresentam as marcas, que é algo muito interessante. Então, nós vamos, no quinto encontro, conversar um pouco sobre isso. Nós vamos entender também a missão da igreja, qual a ordenança que Cristo nos deu como membros da igreja dele. E o último encontro do módulo 2, nós vamos falar sobre as ordenanças que a igreja deve executar, que a Igreja Batista Reformada de Cambará executa, ok? No terceiro módulo, voltando, Igreja Batista Reformada de Cambará. Agora nós vamos entender por que nós somos batistas. No primeiro encontro a gente vai falar um pouco sobre os grupos cristãos, né, os grupos denominacionais. No segundo a gente vai entender um pouco da nossa origem, a origem batista. Aí dentro da origem a gente vai ter duas ramificações, que é os gerais, batistas gerais e particulares. Depois os batistas reformados, que nós temos o nome de batistas reformados. No quinto encontro nós vamos entender a relação dos batistas com as confissões de fé. No caso, a nossa confissão de fé é a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Nós vamos entender também a visão da Antiga e a Nova Aliança, que é aquilo que os batistas creem. Nós vamos entender também o credo batismo, algo que é distintivo batista, um dos distintivos dos batistas. E também, por último, o governo da igreja, como os batistas eles governam, como que é o governo eclesiástico da igreja. No quarto módulo, provavelmente, meus irmãos, vocês estão ouvindo gatos miando aqui, mas não tem como desvencilhar, não tem como eu mutar os vizinhos aqui, ok? Mas deixa quieto isso aí, faz de conta que você não está ouvindo, presta atenção aqui em mim. Igreja Batista Reformada. Então nós vamos entender agora qual é a nossa teologia, a teologia reformada. Nós vamos, no dia 29, último domingo de junho, entender a reforma protestante, os 5 solas, né, os slogans, e aí nós vamos entrar em cada sola, nós vamos entender isso, cada sola durante os próximos domingos do módulo 4. Sola Scriptura, Sola Fide e Sola Gratia, Solus Christus e Soli Deo Gloria, que se a gente for traduzir, Sola Scriptura, somente a Escritura, Sola Fide, somente a fé, Sola Gratia, somente a graça, Solus Christus, somente Cristo, e Soli Deo Gloria, somente glória a Deus, ou somente Deus a glória, tá? Depois, aquilo que nos determina como reformados, nós vamos entender as doutrinas da graça, que é o chamado calvinismo também, que nós vamos, a partir do último domingo de julho, entender a TULIP que nós falamos, né? Uma sigla para o calvinismo, ou as doutrinas da graça, mas nós vamos entender primeiro a depravação total, a doutrina da eleição incondicional e também da expiação ilimitada, e por último, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Esse é o quarto módulo nosso. O quinto módulo é o último, lembrando, Igreja Batista Reformada, ok, a gente já viu, de Cambará. Então nós vamos entender o conceito de igreja local e o que nós cremos, a Igreja de Cambará, a Igreja Batista Reformada de Cambará, o que nós cremos e que nós devemos passar para aqueles que querem fazer parte da nossa membresia. Então, no terceiro domingo de agosto, nós vamos falar sobre o culto e a liturgia. E aqui nós vamos falar sobre alguns aspectos e como funciona o culto e a liturgia da igreja, da nossa igreja. Nós vamos entender também o conceito de membresia, que é muito importante, e o discipulado entre os irmãos, entre aqueles membros que fazem parte, que compõem a membresia da igreja.
Nós vamos falar também sobre o pacto de membresia, que é aquilo que vai validar nós estarmos durante muitos anos caminhando junto. Nós vamos estudar esse pacto de membresia que já está feito, e aí nós, no penúltimo domingo de estudo que nós vamos fazer do curso, a gente vai entender isso aí, e todos vão ter na mão também. E no dia 7 de setembro, veja bem, aqui tem uma coisa importante que eu preciso passar para vocês. No dia 7 de setembro, nós vamos ter aqueles que estão fazendo o curso de membresia, eles vão poder. Se não foi batizado e tem o desejo de batizar, eles poderão se batizar. Aqueles que já batizaram, eles vão poder confessar sua fé em Cristo Jesus, e aí eles poderão participar dentro da nossa membresia, farão parte da membresia local, certo? Então será um dia de celebração. Batismo, se não for batizado, confissão de fé se já batizou. Mas se não tiver ninguém para batizar, não tiver ninguém para confessar fé, nós vamos celebrar a mesma coisa, porque no dia 7 de setembro é o aniversário da nossa plantação de igreja. Vai ser o terceiro ano que nós estamos concluindo, o terceiro ano que nós vamos fazer como aniversário de plantação de igreja. 7 de setembro é o dia que nós começamos, pela graça e misericórdia do Senhor, a plantar a Igreja Batista Reformada de Cambará. Faremos 3 anos nesse dia. Então será uma celebração muito boa. Terá alguns pastores conosco, já confirmado, o pastor Josué Meninel, da Igreja Batista Reformada de Francisco Morato, inclusive eles fará o batismo daqueles que optarem pelo batismo. Ok, meus irmãos? Então, é isso. No próximo domingo, então, nós vamos ter aula sobre a Bíblia e logo em seguida nós vamos ter sobre o Deus eterno, que vai ser terceiro encontro nosso do primeiro módulo. Então é isso, Deus abençoe vocês e nos vemos no próximo vídeo ou lá na igreja.